Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o nosso programa Conversa com Zambrano na Vale TV. Você já sabe, eu sou o advogado e escritor Leandro Zambrano. Nossos apoiadores são Construtora Capilé, não brinca com obra, não brinca com reforma. Isso pode custar muito. Agência Imóveis, responsabilidade para comprar ou vender imóveis. E Cooperativa Univale, porque reciclar é o futuro. Comigo hoje aqui um colega da TV, já um amigo, jornalista e escritor, Felipe Kuhn Braun. Falei certo? Isso aí, bem brasileiro, nascido em Novo Hamburgo, mas gaúcho, alemão pelos quatro costados. Nossa Senhora! Bem-vindo, Felipe. Tudo Obrigado. bem contigo? Obrigado, Zambrano. Privilégio Tudo te bem. ter aqui. Obrigado, sabe que a gente acompanha o teu trabalho aqui na Vale TV e é um entusiasta sempre que a gente também pode falar sobre o nosso trabalho e as nossas atividades. É isso aí. Já falaste, nasceu aqui em Novo Hamburgo? Sou nascido e criado. Tu é a cara de Novo Hamburgo, do alemãozinho de Novo Hamburgo. E aqui é um capilé que tá falando, né? Sabe a nossa rixinha aquela do Rio pra lá e do Rio pra cá, né? Acho que já melhorou muito. Já melhorou, nos últimos anos. Nasceu aqui? Nasci aqui, meus avós todos eram aqui de municípios do interior, da nossa região, e vieram para cá pela questão que fez com que muitas famílias viessem para Novo Hamburgo, para São Leopoldo também, para o Vale dos Sinos. Foi a busca de melhores oportunidades aqui, né? Moravam dois irmãos, Bom Princípio, Picada Café e Realmente Nova tinha Petrópolis. melhores oportunidades aqui? Sim. Houve O um que êxodo... oferecia mais? É que muitos foram operários do calçado, né? Meu avô paterno, um tempo, trabalhou como sapateiro, e não era só o sapato, né? Novo Hamburgo e São Leopoldo tinha muitas indústrias em diversas áreas, e aí precisava não só de operários, como precisava de pessoas que ajudassem a administrar, a ajudar a comandar também essas empresas, e é isso que deu assim, esse boom populacional aqui dessas duas cidades hoje, nos últimos 40, 50 anos. E também a minha família veio para cá. E aí, meu pai também é hamburguense, mas a minha mãe e meus avós paternos e maternos nasceram em cidades aqui da nossa região. Onde é que a mãe tinha nascido? Morro Reuter, numa comunidade interiorana, pequenininha, Picada São Paulo. Minha avó foi professora há 30 anos lá. Adoro o restaurante lá da Picada São Paulo. Exato, o do Utsi, nosso, né, e outros também que tem, né, porque Morro Reuter se preparou muito para isso. E a gente tem essas nossas raízes no interior e aqui na nossa cidade, no Hamburgo, desde Falava alemão 1987. em casa? Eu me criei no bairro Rondônia. O bairro Rondônia tem uma composição muito interessante, porque assim como o bairro Primavera, você encontra muita gente de origem alemã, mas assim, aqueles alemães que às vezes nem se misturaram, né, digamos assim, etnicamente, e muita gente de origem africana. Então a gente vivia assim com vizinhos africanos, com vizinhos alemães, às vezes até com vizinhos africanos que falavam alemão. Então eu fui aprender alemão aos 15 anos de idade. Eu estudei 5 anos o idioma alemão. Então não foi de casa. Não foi de casa. Porém, eu me criei lá na rua Roca Salles, no bairro Rondônia, onde meus avós todos falavam alemão. Conheci minha bisavó. Minha bisavó morreu com 97 anos, não falava português. Né? Falava só alemão, era filha de um imigrante. Então, tivemos essa convivência com o idioma alemão desde pequeno, mesmo que fui aprender mesmo alemão aos 15 Hoje não anos. daria, né, para viver só falando alemão aqui. Novo Hamburgo, São Leopoldo, não. Né? Em alguns lugares, assim, talvez Ivoti, Dois Irmãos, Picada Café, Nova Petrópolis, Morro Reuter, eu diria que ainda é possível. Ali tem ainda colônias, assim, que sobrevivem falando alemão. O que me chama muita atenção, Zambrano, porque já faz 19 anos que eu pesquiso as histórias, as raízes da etnia alemã e aqui dos teuto-gaúchos. Olha, ainda se encontra gente que não fala português em alguns desses municípios que eu citei. Para mim isso é muito incrível, né? É incrível, porque essas famílias já estão há, no mínimo, 3 a 4 gerações aqui. E eles não falam português. É incrível mesmo. E onde é que veio essa tua vontade de estudar a história, de estudar a etnia, principalmente alemã? Eu despertei cedo esse interesse, né? Com 14 anos, a minha avó paterna
havia falecido no ano anterior, né? Quer dizer, faleceu no ano anterior. E eu fiquei com uma caixa de fotos, que era dela, e através de uma tia-avó, por parte da família da minha mãe, com a genealogia da minha outra família, né? E a partir daquilo ali eu comecei sabe, quando a gente começa muito guri, é muito curioso. Cada descoberta me levava a uma outra interrogação e a uma nova descoberta, né? Hoje, por exemplo, eu tenho mais de 3.000 nomes de antepassados, 3.000 nomes de pessoas que, né, ancestrais, os lugares de onde eles vieram da Alemanha. Eu já visitei quase todos os lugares onde meus antepassados viveram. E aí formou, né, porque eu fui com tanta intensidade, com tanta vontade de descobrir mais, que eu formei um acervo que hoje está em 400.000 nomes de imigrantes alemães descendentes, 40.300 fotografias Isso é uma doença, é uma tara tua aí atrás disso tudo. É o tempo livre, é como ontem, estava numa Mas janta. sobra tempo livre para conseguir fazer tudo isso? Nos intervalos, né? Eu estou aqui esperando para ter uma entrevista com o Zambrano, eu estou ali já, recebi um WhatsApp da Alemanha, ali eu já estou respondendo, já estou entrando em contato com outros genealogistas, fazendo uma conexão. A tecnologia facilitou isso? Muito, muito. Eu diria que esse acervo fotográfico que eu formei foi o tempo ainda de encontrar esse material aliado a essa questão de tecnologia, porque hoje com o scanner a gente copia tudo no lugar. Essa caixa dos 14 anos, a caixa de fotografia, 50 fotografias antigas. Levou a tudo isso, inclusive profissionalmente, jornalismo, etc e tal, ou já tinha esse viés? Me ajudou muito porque eu fui buscando, escrevendo e descrevendo, mas a história minha está muito ligada àquele momento que eu vivi aos 14 anos e ao que eu despertei, porque hoje eu diria que a minha vida, tudo tem um pouco esse envolvimento da pesquisa, do que eu escrevo, dos livros, dos artigos, então toda essa... Tu estudaste jornalismo? Na verdade, eu atualmente tenho a graduação completa de jornalismo. Eu ainda não terminei o curso de História, né? Então, claro que em virtude do nosso mandato e das atividades da vereança, tem sido um pouco mais difícil hoje retomar os estudos da história. A veia da história e da pesquisa de jornalismo nós descobrimos já. Mas e a veia da política, de onde é que ela surgiu? Tinha outra caixa do vô, que era político, daí levou lá. É interessante, Zambrano, porque eu não tenho pessoas familiares próximos ligados à política. Mas eu diria que esse meu interesse foi muito próximo dos 14 anos, esse despertar para a política, porque eu, com 14 anos, eu pensei, eu vou me filiar no partido, vou começar... 14 anos foi importante em um monte de coisa aí na tua vida, né? Exato. Idade marcante. E aí depois eu pensei, olhei, nem pode ainda, precisa ter 16. Né? Mas assim, e com 20 anos concorri a primeira vez a vereador. Mas da onde que veio isso com 14 anos? Eu sempre digo, Zambrano, que eu tenho uma visão muito crítica das coisas, mas uma crítica de forma construtiva, o que a gente pode fazer e contribuir para melhorar. E essa questão crítica que eu tinha na escola, que eu tinha, às vezes até com os próprios professores, de forma respeitosa, mas crítica, né? Eu li alguma coisa, olha, professor... Alguma coisa de Grêmio Estudantil? E não participei. Eu fui participar do movimento mais estudantil ou acadêmico quando estive na Universidade Fevale. Então lá eu passei por 3 eleições. Mas daí já estava a veia política implantada e pronta. Exato, né? Porque daquelas eleições, da minha primeira eleição como representante dos alunos da Fevale, foi a primeira vez que concorri a vereador em Novo Hamburgo, né? Mas na época, eu sou nascido e criado em Novo Hamburgo, mas eu morei muitos anos em Farroupilha, né? Como é que tu foi parar em Farroupilha? Porque meu pai é técnico eletrônico e mecânico, trabalha com máquinas injetoras de plástico. E as empresas, né, numa época que o pai trabalhava como funcionário de uma empresa e depois, quando ele abriu a sua empresa de prestação de serviços, o pai, essas empresas todas, a maioria, digamos, né, 70%, 80%, estão localizadas na Serra Gaúcha. Então ficava mais fácil, porque Farroupilha fica exatamente no centro da serra. Né? É o município de mais
fácil acesso a todos os demais, né? Então, essa residência que o pai e a mãe transferiram para lá, eu tinha 7 anos, fui junto, né? Me fez residir 10 anos em Farroupilha. Os pais moram Então, a ainda cidade lá. dos 14, tu estavas em Farroupilha e não aqui em Novo Hamburgo. Eu estava em Farroupilha. Né? Então, a pesquisa, quando eu fazia, eu sempre digo, meus pais me apoiam muito, me apoiavam, me apoiam muito. Então, o pai e a mãe diziam, tu precisa ir para onde? Eu localizei para um parente lá em Cerro Largo. Ele disse que se eu for lá, eu posso dormir na casa dele. Mas quem é que é? E tal. Não, o senhor, professor aposentado, tem ele, a esposa, os filhos. Tá, tu quer uma passagem para lá? O pai e a mãe pagavam uma passagem de ônibus. E eu pegava o ônibus de Farroupilha para Cerro Largo e ficava uma semana em Cerro Largo. Na casa de gente que nunca tinha visto. Exato. É bem metidinho, né, Felipe? Eu diria que sim, né? E uma outra coisa, né? Eu sempre digo assim, desde os 14 anos correndo rua, mas na melhor expressão, né? Ou no melhor significado do correr rua, né? Eu ligava, ou depois começaram a me acionar também, né? Sim. Mas eu fui de ônibus, eu fui para Santa Catarina, para Itapiranga, tinha que passar de balsa, para Guarujá do Sul, para São Miguel do Oeste, depois para Argentina, para Puerto Rico, Capiuví, província de Misiones, onde tem muitos alemães para lá também, e tudo de ônibus. Pegava um ônibus, às vezes, 24 horas. Né? Pois é. Joinville, eu fui 2 vezes a Joinville, tinha uma prima da minha vovó, que tinha quase 100 anos, eu fui lá, entrevistei, levei a mudança, né? Há 15 anos atrás era pedi para o pai comprou uma câmera de vídeo, né? Levei a câmera, metade da bagagem era a tal da câmera para gravar a prima da avó contando as histórias, né, do interior lá de Bom Princípio, onde ela viveu até a sua adolescência. Né? Mas fui entrevistá-la em Joinville. Né? Então, eu fui montando esse quebra-cabeças histórico e buscando esse material. Tá, e o político de 14 anos que não podia se filiar, o que ele fez? Esperou o tempo para isso, né? Meu aniversário de 16 anos, 2 semanas depois filiado. Né? Depois comecei a participar de algumas atividades, palestras e tal. Voltei para Novo Hamburgo com 20 anos. Não, antes já, mas 17 anos, mas assim, definitivamente para morar em Novo Hamburgo por volta dos 20 anos. E aí depois, então vamos transferir a filiação para cá e vamos concorrer aqui. Com quantos anos né? tu estava? 20 anos, 20 para 21, né? Estamos aqui, Felipe Kumbral. Conversa com o Zambrano, já volta, não sai daí. A Capilé foi pensada para você que quer realizar o sonho de construir ou reformar. Localizada em São Leopoldo, a construtora e incorporadora Capilé é especialista em construção civil, oferecendo engenharia, arquitetura e mão de obra de qualidade para garantir a execução de sua obra. Atuamos também com reformas, manutenção, serviço de elétrica, eletrônica e hidráulica. Capilé, identificando oportunidades, possibilitando projetos. A Cooperativa de Trabalho e Renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale, repense, reduza, recicle. Voltamos agora à conversa com o Zambrano, jornalista, historiador, escritor, hoje vereador, Felipe Kumbral. Estava nos contando que com quantos anos? 20 e quanto? 20 voltava a anos. Novo Hamburgo? 20 anos. Voltava de Farroupilha para Novo Hamburgo. Isso. Com caixas e caixas de pesquisa histórica. Documento, foto Foto da arquivo. cultura alemã. Não tinha nem, até hoje, né? Eu não tenho nem onde guardar, muitas vezes, de tanta Imagino. coisa que a gente vai, né? Acumulando. E levando e transportando. E já veio com esse sonho, eu vou voltar para Novo Hamburgo e vou me candidatar? Eu adoro Novo Hamburgo.
Novo Hamburgo, assim, eu tinha um colega em Farroupilha que ele dizia, tu é um chato, porque tu fala demais de E Novo ele Hamburgo. tinha razão? Não, porque eu realmente continuo falando de Novo Hamburgo. Mas era chato? Não, acho que talvez eu ficava, às vezes, um pouco... Porque eu tenho um carinho muito grande por Farroupilha. Sim. Mas, na época, eu tinha uma sensação que eu acho que foi importante eu ter vivido ela. Porque quando eu estudo e pesquiso sobre a imigração, eu consigo dizer que eu vivi um pouco isso, de ter me criado numa cidade como Novo Hamburgo e ter morado 10 anos fora e ter esta vontade de voltar, de estar aqui. Quando eu entrava na BR-116 ali, estava vendo Novo Hamburgo, parecia... É como um dia um pastor da igreja de confissão luterana disse... Não, da igreja luterana disse para mim, aqui é minha Jerusalém. Aí eu pensei, pô, mas Jerusalém, né? Digamos, né? Mas porque assim, ó, é o lugar onde a gente... Aqui é o meu lugar, Exato, eu vou né? e volto, e volto e tenho que voltar para cá. Exato. Claro que muitos hamburguenses escolheram Novo Hamburgo para viver, mas eu sempre digo, eu nasci e me criei aqui e depois eu ainda escolhi Novo Hamburgo para viver. E eu adoro essa cidade. 20 e poucos anos, 20 anos, 21, voltou para cá. Voltei para cá. Vai trabalhando com o quê? Olha, eu fazia estágio na Fevale. Eu já estava no curso de jornalismo, estagiei na AGECOM, na Agência de Comunicação da Fevale, e concorri a vereador. Na semana anterior saí da AGECOM porque eu disse, não, eu vou concorrer a vereador. Eu fizemos 374 votos. Né? Talvez até Que ano era isso? Isso em 2008. Bastante voto para 2008. Para quem estava um ano de volta em Novo Hamburgo, né? Fizemos 374 votos. Maioria de aluno, colega ali do trabalho. Mas aí tinha uma relação já com pessoas de mais idade, por causa das pesquisas e da busca do material antigo, porque eu já tinha um elo formado há alguns anos com algumas famílias, e eu creio que isso também ajudou, né? Colegas, sim, aquele entusiasta os entusiastas da juventude, né? Sim. O gurizão é meu colega, vamos estar juntos, vamos ajudar, né? E aí depois, foi, né? Eu concorri 3 vezes para chegar, não foi na primeira, não foi na segunda, né? Mas na segunda já fizemos 1.429 votos, né? 4 vezes mais do que Exato. na primeira. Na terceira, 2.653, aí fiquei titular por 56 votos. Né? Se tivesse feito 2.596, não tinha Era chegado. suplente. Era suplente, né? Então a gente percebeu, viveu, né? Claro que ano passado Hoje foi um a tua pouco mais profissão tranquilo. te considera político? Não, a profissão eu me considero como jornalista, porque é a minha formação e também até às vezes faço um trabalho freelance como jornalista, né? Mas a minha dedicação tem sido exclusiva ao mandato e às pautas aqui da comunidade. Eu vou ter Claro, que te contrariar. e aos livros, né? Eu ia ter que te contrariar, Exato. sim, ó, no meio do programa, porque tu sabe que aqui não tem papa na língua. Exclusivo não, tem aqui, ó, Tem um os livro livros da imigração lindo, alemã, História do Povo Alemão, e bilíngue, bilíngue. History of the German. Eu já ia te criticar aqui, porque tu fez em inglês, eu achei que tu ia fazer bilíngue em alemão daí. Mas aí os cursos de tradução, né, como o alemão é um idioma muito mais complexo, tem 3 vezes mais vocabulário do que o inglês, né? E também pela abrangência do inglês, eu optei pela língua inglesa e de fato eu estou muito feliz, assim, porque é a primeira obra bilíngue minha e uma obra que eu trabalhei 2 anos, assim, no tempo livre, assim, montando material, né? Claro que da Alemanha eu tenho uma vasta hoje bibliografia sobre essa temática, porque cada vez que eu vou lá, a primeira vez que eu fui para a Alemanha, quando eu descobri que lá na Alemanha livro é mais barato que comida, aí eu posso te dizer que a primeira vez que eu fui, eu trouxe 22 livros, eu trouxe uma mala extra só de livros. Tu não acha que no Brasil o livro é mais barato que comida também? Não. O livro é caro e eu vejo que... o meu livro é mais barato que um X. O teu livro. É mais barato que um X. Mas assim, nós temos uma situação, vamos lá, né? A Alemanha tem uma produção bibliográfica grande, um parque gráfico grande, né? A Alemanha hoje não é mais a maior impressora de livros, né? Hoje está na China,
mas a Alemanha tem o maior conjunto de editoras, livrarias. A impressão de livros começou na Alemanha? Começou na Alemanha, com Gutenberg, em Mainz, ainda no século XV, em 1460, e foi muito aprimorada, né, na Alemanha. Tanto que, por exemplo, na Primeira Guerra, quando a Alemanha entrou na Primeira Guerra lá, e as maiores potências do mundo eram a Alemanha e Grã-Bretanha, ainda não é Estados Unidos, né? E a Alemanha tinha um parque gráfico 10 vezes maior que o da Grã-Bretanha. Então a produção lá sempre foi muito grande. Enquanto aqui a gente tem tiragens de 500 exemplares, na Alemanha as tiragens modestas são 7.000, 8.000, 10.000 exemplares. As modestas. Sim. Assim, né? Tem muito leitor também, coisa muito que a gente leitor. não tem tanto Sim, aqui. aí isso também deixa o custo. Né? Aí você vai numa livraria, você encontra por 2, 3 euros livros enormes, né? Um material, papel couché colorido, né? Detalhes, e que aqui é muito difícil de a gente produzir. Né? E o Felipe, vender. hoje em diante, o que o Felipe está vendo para si? Olha, o Felipe tem construído muito com a região, com lideranças aqui em volta. A gente tem trabalhado muito, ouvido muitos dos nossos projetos que foram para outros municípios, que a gente ajuda a divulgar, sim, planejando um trabalho maior. Hoje, como escritor, preparando novas obras, novas histórias, capítulos específicos da história. Isso me anima muito, assim, escrever sobre as raízes do nosso povo, né? O programa Unsere Familie, aqui na Vale TV. Qual é o horário do teu programa? 18h30 nas quintas-feiras. Unsere Familie, a gente já teve 9 que foram veiculados, mas a gente tem mais umas 8 entrevistas realizadas que vão ao ar nos próximos dias. Quer dizer, na quinta começa às 18 horas com Conversa com Zambrano e já largo a audiência pronta. Na verdade, nós somos irmãos aqui de Vale TV, né? Além de toda a parceria que a gente... Porque realmente termina o Conversa com o Zambrano, começa o Unsere Familie, e com uma produção... Que é a nossa família, a tradução. Isto. E assim como também o nosso trabalho político, mas o trabalho dos livros, e agora o Unsere Familie, de registrar aqui o que é nosso. As nossas raízes, né? Você falando aqui das famílias e quem veio, como foi, dessas obras, desse trabalho de fé, de amor, de resiliência, de perseverança que essas pessoas tiveram e que vamos lá, né? Eles iniciaram boa parte dos caminhos nos quais trilhamos hoje. E vai sair algum livro em alemão? Eu tenho, na verdade, 2 das minhas obras já foram traduzidas para o alemão, né? Eu ainda não publiquei elas em alemão. Talvez eu publicarei mais à frente, em virtude, sim, eu tenho estreitado relações com pesquisadores de lá, né? Ano passado, antes da pandemia, foi a primeira oportunidade que eu viajei à Alemanha como palestrante. Eu fiz um roteiro e palestrei em cidades lá sobre a história dos alemães aqui, estreitamos os laços. Já tinha para esse ano uma programação de palestras na Alemanha e em Luxemburgo, né? Mas a pandemia impediu, então talvez isso vai ficar para o ano que vem ou para 2023. Quantos livros escritos? 22 livros. 22 livros. 7 sobre cidades. 22 Bücher über die Geschichte und die Wurzel von unsere Leute, né? Sobre a história e as raízes das nossas pessoas aqui. Das nossas Que maravilha, bate-bola rápido, pretensão política. Estamos numa pré-candidatura aí a estadual. Casamento, solteiro. Casamento com Fernanda Scherer Braun. Manda um beijo para essa nossa ficar braba. 5 anos, a minha esposa, pessoa que muito me acompanha, me compreende, né, e me auxilia e que eu amo muito, Fernanda Scherer Braun. Filhos? Ainda não, né? Está no nosso roteiro aí para breve. Clube de futebol? Clube de futebol gremista, não sei se vou ajudar ou não, mas não praticante, não acompanho tanto futebol. Religião? Religião católico,
com apreço muito grande também pela Igreja de Confissão Luterana e pela Igreja Luterana. Porque tu estuda muito isso, né? E Eu não sei nem a diferença da Igreja Luterana e da de Confissão Luterana. É que a de Confissão Luterana vem diretamente da Alemanha para cá, né? A Luterana vai para os Estados Unidos, lá eles fundam uma nova igreja, um novo movimento religioso e trazem para cá, né? Mas eu sou católico, dou aula no seminário aqui em Novo Hamburgo, mas as minhas duas avós vêm de famílias luteranas, né? No norte da Alemanha, 7 antepassados nossos foram pastores da Igreja Luterana. Bandeira política. Bandeira política, educação, cultura, geração de emprego e renda. Tem tempo para um hobby? Meu hobby é escrever. É trabalhar. É trabalhar. Deixa um recado para a gente encerrar aqui, para essa turma que está nos assistindo aí. Nesse período difícil que a gente vive, politicamente, economicamente, socialmente, que a gente possa pensar no diálogo, na diplomacia, em construir pontes, em realmente pautar os assuntos que têm que ser pautados para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, né? Porque é o nosso país, nossos antepassados vieram para cá, né? Somos brasileiros de diversas origens e acredito muito no potencial do nosso país, mas através do diálogo e da construção, não através da polarização e não através do radicalismo. Esse papo sensacional, eu nem consigo qualificar tudo, vereador, escritor, historiador, né? Mas é uma personalidade, uma simpatia, Felipe Kumbraun. Foi um privilégio você ter estado conosco em nome de Capilé Construtora, Agência Imóveis e Cooperativa Univale. Fique aí na nossa programação da Vale TV.